E aí, galera? Bom dia para vocês, bom dia para todo o pessoal aí do Facebook, do canal do YouTube, a toda a galera aí, um grande abraço para meus filhos, também que Deus abençoe meus filhos, meu filho, minha filha, a todos os filhos e filhas desse mundo inteiro. Bem, galera, tava aqui, né, sempre recapitulando, vendo a novela, assistindo os filmezinhos, né? O momento que eu tiro para estar só, para recapitular tudo, né? Em questão do passado, não que eu precise relembrar o passado, né? Mas foi muita coisa que aconteceu, muitas coisas que ocorreram, não que eu ligue para isso, mas eu aprendi a entregar na mão de Deus, né? E bem, a última mensagem que eu compartilhei, não sei se vocês vão conseguir ver, que tem hora que aparece o vídeo, tem hora que não aparece, desse pregador, né, que eu acompanho ele já há bastante tempo, né, e eu tenho muitas coisas que ele fala, né, que ele descreve, é praticamente baseado naquilo que eu vivi e que eu vivo, né. Então, se você reparar no final do vídeo, né, ele chupa, conforme ele vai falando, ele está chupando uma laranja, né, e continua chupando e falando a mensagem da parte de Deus, né. E no final ele pega e chupa, descasca a laranja, chupa e joga a laranja fora. Começa a mastigar e joga a laranja fora. E cospe a laranja. E diz, não é laranja, é limão. Deixa eu explicar. Isso me fez algo que aconteceu comigo. Assim que eu descobri sobre o meu livro, Meu Pé de Laranja Lima, eu fui no cenário onde foi gravado o meu filme, onde eu vivi quando criança. Nos meus tempos de roça, né? Época bem remota, né? Da década de 70, 80, né? E nesse, onde era a Vila, né? Que passa na novela, que é exibido na Band. E também onde tinha o filme, né? O antigo, que você vê eu escolhendo a árvore, né? No terreno que era uma horta, né? Minha avó era um terreno baldio, grande, né? Minha avó plantava ali. E logo depois de uns tempos que eu ficava viajando para outras áreas, aquele terreno já não era mais a mesma forma quando eu conheci quando criança, que era terra e plantio, né? Minha mãe, ela costumava plantar ali, né? A que me criou e eu chamo de mãe, né? E não sou registrado. E aí é onde você vê eu escolhendo o pé de laranja lima e minhas irmãs escolhendo as árvores dela. Só que quando eu tenho na lembrança, não era um pé de laranja. Não era um pé de laranja, era um pé de laranja. Não era um pé de laranja, era um pé de limão. E quando eu descobri sobre o meu livro, né, e sobre a minha história, em questão do que foi publicada, da minha história de infância, resgatando as minhas memórias dentro do livro e trazendo as lembranças no filme e na novela, né, onde foi gravado na Estrada dos Teixeira, né, a escola que você vê eu levando flores é a Francis Raime, no Pau da Fome, né? E ali você vai ver o cenário da capela, onde era antigamente, que está bem mudado, que agora tem prédio, condomínio, está bem diferente dos meus tempos de roça, né? Então, quem está aqui no meu Face, que tem participação da cena, no meu filme, que participação da minha história, como a Rosângela, Adão, entre outras pessoas que moram aí na região onde foi exibido meu filme, no terreno que minha mãe plantava, junto com a dona Chiquinha, né, que era a mãe do Sidenir, né, a avó da Cristiane, né, ali havia um pé de laranja lima. Então, quando eu soube do livro, eu fui lá e pedi à menina que hoje é dona do terreno, né, e pedi para entrar para poder dar uma observada no quintal, né, para relembrar meu tempo de criança. Aí eu entrei, né, no terreno dela, que é a Márcia, né. Quando eu cheguei lá no terreno, que eu vi a árvore e eu avistei um pé de limão, um limoeiro. Eu fiquei tentando lembrar, mas a cena do meu filme, né, a árvore que eu escolho,
é nesse mesmo ponto onde o limão está plantado. Então, na verdade, quando você vê eu brincando de cavalinho na árvore, naquela inocência minha de criança, né, era no limoeiro, não era um pé de laranja-lima, né? O pé de laranja-lima era no terreno que tinha ao lado da vila do Seu Luís, que a gente falava que era o sítio do Marquinho, né? Que a gente costumava brincar na cachoeira, nos rios, nos cipós, né? E eu peguei aquilo ali, antes de ser vila e ser daquele jeito, né? Eu peguei aquilo ali bem cheio de árvores de pé de laranjas, quando eu cheguei com meu pai lá, nesse terreno, antes de ser formado, quando se criou o filme, né? Que vocês assistem de 1970. E eu lembro que eu tive com meu pai lá e aquilo ali era tudo árvores de pé de laranja e atrás havia um lagozinho, um laguinho. Então eu andava muito ali com meu pai. Então era parentesco do meu pai, né? Pessoas que moravam ali, onde foi o cenário. Entre o Pau da Fome, Santa Maria, Rio Grande, Capela e Teixeira, né? Na Taquara, no Rio de Janeiro. E tem história, né? Aquela região tem história e hoje está igual terra de Lampião, que nem Maria Bonita, né? Quer ir para lá. E aí, então assim, hoje, né, com a modernidade, com tudo, né, com essa nova geração, né, com a tecnologia, com essas coisas todas que nós vemos, em questão da evolução, então a geração de hoje ela não tem esse conhecimento, ela não sabe o que é roça, ela não sabe o que é carroça, ela não sabe o que é andar de cavalo, sabe, porque estão focados nos celulares, estão brigando por causa de política, sabe? Estão acreditando mais em extraterrestre do que no próprio Deus. Tudo é criação humana, sabe? São controles mentais para a segunda ordem, em questão que está para sobreviver para a nova geração, porque nós, que éramos da roça, da década de 60, da década de 70, 80, dos nossos pais que conseguiram chegar até aqui, se hoje nós contamos a nossa vida para essas crianças, vira história. E quando eu falo, né, da minha idade para as pessoas, ninguém acredita, né? Mas por quê? Porque o que envelhece é a carne, a alma continua criança, tá? Entendeu? Quando as pessoas cometeram seus erros, seus crimes a respeito de tudo isso para obter vantagem em cima da minha história e do meu livro, elas não fizeram nada contra mim, pelo contrário, fizeram contra elas mesmas, sabe? Porque quando eu tiver que responder para Deus, eu vou responder sobre mim, eu não vou responder sobre a vida de ninguém. Então cada um faz as escolhas. Até o próprio Deus dá livre arbítrio para que as pessoas possam fazer da sua vida o que bem entender. Então eu não estou aqui para ser melhor ou diferente de ninguém. Então Deus precisou me tirar das trevas para fazer luz em meio a uma escuridão, onde Deus precisou afastar tudo que tinha que se afastar de mim, para que longe eu pudesse ver, né, em questão do que eu passei, em questão dos processos de aprendizado espirituais e materiais, que as máscaras de pessoas que eu acreditava, confiava, que eu tinha como família, todas elas caíram. Não foi o próprio homem que me revelou, foi o próprio Deus, né? Então, coisas que eu não via, né, em questão das mentiradas que fizeram, em questão do meu passado, Deus viu. E Deus não tem o justo pelo inocente, nem o inocente pelo justo. A justiça do homem, ela é falha, ela é cega, tá? Hoje nós não temos leis, né? E muita gente paga por crimes de pessoas corruptas, maliciosas, maldosas, que a única opção que tem é o dinheiro e o sucesso, e se manter bem diante da sociedade. Eu tive que lutar sozinho, aprendi com a vida, e eu não tenho medo, muito menos da morte, né? Porque eu sei o que está preparado para mim diante de Deus é muito mais do que o mundo tem para me oferecer. Então assim, na verdade não era para ser o meu pé de laranja-lima, era para ser o meu limoeiro. E quando ele fala do limão, e só bate com aquilo que eu tinha dúvida sobre o pé de laranja-lima, né? Então,
o novo emblema, as coisas que eu for agora pronunciar, ela terá novos nomes, novas titularidades. Então, eu estou um pouco cansado. Não vou dizer para você que eu tô desgastado, né? Que eu trabalho desde que eu me conheço, cuidei de 2 filhos, né? Passei pelo processo de depressão durante 10 anos, trabalhei com milhares de crianças, né? Passei por perseguições, enganos, mentiras, né? Tudo que eu tive que lutar por aquilo que eu amava, né? Agora eu vejo a questão dos meus filhos, né? Já perdeu a mãe e depois que perdeu o pai e se arrepender do que fizeram, eu não vou estar aqui para responder por vocês. Então, se você que tem seu pai, e seu pai luta para estar com você, e você tem a oportunidade de estar com ele é seu pai, foi ele que te fez abaixo de Deus. Assim é Deus conosco. Porque aquele que rejeita o bom pai, ele rejeita o próprio Deus. Então, assim, Deus permite, sabe, muitas coisas acontecerem, né? Para que as pessoas possam aprender a respeitar outras pessoas. Porque dignidade não se compra com dinheiro. Dignidade não se compra com dinheiro, se compra com honestidade e trabalho. Porque se eu não fizesse por mim, se eu não lutasse por tudo que eu passei para chegar até aqui, eu estaria na rua mendigando ou nem vivo estaria. Porque se não fosse a mão de Deus, eu não teria chegado aqui. Porque se eu contar a minha vida para quem é carnal, não vão entender e vão até zombar e até querer duvidar de você. Agora, se você entra dentro de uma igreja e conta para quem é espiritual, pega a sua história como exemplo, a minha história como exemplo, como a nossa história como exemplo. Porque só entende o que é espiritual quem é espiritual. Porque quem é carnal só vai entender o que é carnal. Gálatas 5. Obra da carne, fruto do espírito. A carne deseja o que é carne. O espírito deseja o que é espírito. Então tem que saber colocar na balança. Porque se tiver por desigual, ou irá agradar um ou desagradar outro. Então, o que você tem para dizer para Deus?